Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin, você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HGLG11. Mais especificamente, a gente vai falar do fato relevante que ele soltou na noite de ontem. E realmente, na minha opinião, é um dos fatos relevantes mais importantes dos últimos tempos do HGLG, porque com isso ele vai acabar mudando bastante a estrutura desse fundo imobiliário. E a gente vai falar tudo isso ao longo desse vídeo daqui, tá bom? Então, basicamente, o HGLG ele é um fundo imobiliário de logística gerido pela Credit Suisse, uma das melhores gestoras de fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E, na verdade, o HGLG ele percebeu que tinha um outro fundo chamado GTLG, que tinha imóveis muito interessantes. Ele resolveu comprar todos os imóveis desse GTLG. Então ele está fazendo uma nova emissão para levantar dinheiro para fazer uma oferta para comprar todos os imóveis do GTLG. Bem, mas até esse ponto todo mundo já sabia. E também já se especulava que os efeitos dessa nova aquisição seria muito positiva para o HGLG, porque os imóveis do GTLG são imóveis de alta qualidade. Lembrando que no portfólio do HGLG ele tem alguns imóveis que não são tão interessantes assim, e que ele está até vendendo esses imóveis com o tempo e gerando aí um lucro muito adicional para o investidor, que é sempre pago no mês de junho e de dezembro. Então, se você olhar os dividendos do HGLG, você vai ver que vai ter um pico sempre em junho e sempre em dezembro, que é quando ele paga esse lucro adicional que ele consegue com a venda desses imóveis, que na visão da gestão não são tão interessantes assim. Bem, mas agora sim, saiu na noite de ontem um fato relevante, onde finalmente foi assinado o contrato de venda desses imóveis do GTLG para o HGLG. Então, antes era só uma tentativa de compra, e agora sim a gente já tem todos os detalhes de como vai ser essa compra, quais os imóveis vão ser comprados, qual o valor vai ser pago e como será pago. E a gente vai falar tudo isso ao longo desse vídeo, porque tem um fator muito importante nisso tudo. Então agora vamos falar dos imóveis que estão sendo comprados nessa aquisição. Então tem esse centro logístico em Embu, que seria um centro logístico localizado em Embu das Artes. Tem também esse outro galpão aqui, que é um pouco mais interessante, também em Embu das Artes, mas fica muito próximo do Rodoanel, então é uma localização muito interessante para se ter um galpão logístico. Tem também esse outro galpão logístico na cidade de Barueri, que também tem uma qualidade muito interessante para o HGLG. Por fim, temos esse outro imóvel aqui em Cajamar, lembrando que a região de Cajamar é extremamente interessante para imóveis logísticos. Mas agora sim a gente vai chegar no grande ponto importante desse vídeo, que é quanto que foi pago por esses imóveis e, obviamente, como que o HGLG vai pagar por esse valor. Então, o valor total da compra desses imóveis gira em torno de 1,4 bilhão de reais. Então, a gente vê que é um valor extremamente expressivo, sendo que quase 600 milhões vão ser pagos inicialmente. Isso vai gerar um saldo remanescente aqui de quase aí 800 milhões de reais, onde vai ser feita a alavancagem desse valor através de um CRI. Ou seja, o HGLG vai pagar uma parte em dinheiro e uma parte ele vai contrair dívida para pagar por esses investimentos, pela compra desses imóveis. E qual que é o efeito dessa alavancagem para o HGLG? Bem, na minha opinião, esse efeito ele é muito positivo, porque o HGLG ele é um fundo pouco alavancado em comparação aos outros fundos imobiliários do setor logístico, e a alavancagem ela pode gerar um valor adicional para o investidor caso ela for bem feita. E na minha opinião, quando a gente avalia o tamanho do fundo imobiliário e também o tamanho da alavancagem, a gente vê que ela tem tudo para ser muito bem feita. A gente vê que essa alavancagem tem tudo para não gerar um grande problema para o HGLG, por exemplo, como aconteceu com outros fundos imobiliários. E isso aqui não é possível porque a alavancagem ela é relativamente baixa em relação ao tamanho total do fundo imobiliário. E além disso, essa alavancagem ela pode gerar mais valor para o investidor, ou seja, ela pode aumentar os dividendos. Porque imagina que você compra um imóvel que paga 10% ao ano, e aí você paga uma alavancagem de 8% ao ano, por exemplo, sobra 2%, meio que de graça, entre algumas aspas, para você investidor.